Lucas Rubio, um prazer te receber aqui na Frente Nacional Trabalhista. Você que teve 10 dias na Coreia do Norte, queria te fazer uma pergunta para fora dessa mistificação que fazem sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, assinando o acordo de paz ou futuramente assinando o acordo de paz, não abre mão do seu programa nuclear e assim facilita uma agressão imperialista por parte dos Estados Unidos ao território norte-coreano? Algumas pessoas têm tido uma interpretação um pouco diferente do que seria, desnuclearizar a Península Coreana, e a grande questão é que parece que cada lado tem um conceito diferente do que seria isso, né? A Coreia do Norte tem uma luta de mais de 70 anos contra o imperialismo japonês e também agora contra o imperialismo norte-americano, contra as agressões americanas, e eu tenho plena certeza que eles não avançaram a tanto custo no seu programa nuclear para agora de uma hora para outra abandonar de vez todo o seu programa nuclear, né? A Coreia do Norte, ela toma a posição revolucionária nas relações de ser o lado que convoca para o diálogo, o lado pacífico que resolve, olha, eu posso abrir mãos, mas se vocês também abrirem mão, e se vocês também acertarem certos compromissos com a gente. A Coreia do Norte é um país de palavra, afinal de contas ela sempre firma os acordos, e os Estados Unidos, de alguma forma ou de outra, a incitam a sair do acordo, ou os Estados Unidos saem do acordo. Então, assim, a palavra, historicamente, está do lado da Coreia do Norte. Mas será que os Estados Unidos estão dispostos a também cederem? Porque a visão norte-americana é de sempre o outro lado precisa obedecer às minhas ordens, não é um acordo, né? É uma ordenança. Mas eu tenho certeza que o povo coreano é muito inteligente e não avançou a tanto custo no seu programa nuclear para agora se desfazer deles. Eles têm ambição por um mundo sem armas nucleares, mas assim que todos abrirem mão. Para fechar a nossa participação aqui, na tua opinião, esse programa nuclear norte-coreano, qual a necessidade da Coreia do Norte ainda manter armas nucleares? Seria a necessidade de até existir e sobreviver como sociedade socialista? Exatamente. A Coreia do Norte conseguiu ter uma leitura histórica muito correta de que os países que possuem armas nucleares e possuem também não só as armas, como também mecanismos de lançamento a longa distância, são os países que detêm poder diplomático diante de gigantes, e de inimigos muitas das vezes invencíveis. Então a Coreia do Norte conseguiu entender que a manutenção do seu sistema, do seu modo de vida, só seria possível com a manutenção de algum mecanismo de defesa muito poderoso. E o mecanismo de defesa mais poderoso que nós temos hoje em dia, o mais moderno, é justamente o nuclear, que a Coreia do Norte conseguiu completar com sucesso. Então ela entende sim que é uma questão de sobrevivência e ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito inteligente. Afinal de contas, se o Brasil solicitar uma reunião bilateral com os Estados Unidos, não consegue isso com tanta facilidade. Bastou um discurso do Marechal Kim Jong-un e os Estados Unidos resolveram abrir-se para o diálogo. Afinal de contas, a nação pode ser pequena em números, em território, em pessoas, porém na determinação, na ciência e na arte da diplomacia é muito maior. Lembrando que os Estados Unidos foi o único país que utilizou arma nuclear durante a história da humanidade. Exatamente. Mas sempre acusa o suposto inimigo de ser o perigo à humanidade. Como é que você enxerga essa falsa, essa dicotomia entre o único país que realmente utilizou armas nucleares acusar o outro de ser o perigo? É uma estratégia dos Estados Unidos. Eles cometem crimes contra a humanidade, mas são os inimigos de Washington que cometem crimes contra a humanidade. Eles violam fronteiras internacionais, eles promovem o terrorismo, mas o inimigo é que é terrorista, Bom, vamos lembrar que foram os Estados Unidos que não só usaram as primeiras armas nucleares de modo real em situação de conflito, como foram os mesmos Estados Unidos que usaram essas armas nucleares durante testes, às vezes desnecessários, destruindo civilizações, territórios de civilizações na Oceania. Várias ilhas foram pulverizadas, não existe mais hoje em dia. A França testou armas nucleares em seus territórios coloniais da África, e a Coreia do Norte jamais testou algum dispositivo nuclear fora do seu território ou que causasse algum tipo de dano à natureza a qualquer um de seus cidadãos ou cidadãos de outros países, Então os Estados Unidos nós devemos prestar atenção com a relação dos Estados Unidos com armas nucleares e não com a Coreia do Norte. A Frente Nacional Trabalhista lhe agradece. Muito obrigado. Obrigado a todos.